Olá, pessoal da Igreja em Boa Viagem e vocês que estão acompanhando essas lições sobre o Ministério da Multiplicação. Hoje eu quero ler um trecho de 2 Reis, capítulo 6, versículos de 8 em diante, que falam de uma história lá no tempo do profeta Eliseu. Nessa época, o profeta Eliseu estava aconselhando o rei de Israel numa série de situações militares. O rei inimigo da Síria fazia certas incursões, fazia certos planos de batalha e o profeta previa esse movimento e avisava o rei de Israel, de modo que o rei de Israel então evitava os confrontos. Até que o rei da Síria ficou assim, achando quem que aqui está espionando a gente, quem que fica sempre contando o que eu estou falando aqui para o rei de Israel. E aí um dos servos disse, não tem nada disso, o profeta, ele vê, o senhor pode falar uma coisa lá no seu quarto dormir, ele vai saber. Aí então o rei fala, então vão lá e prendam esse profeta. Aí eles vieram, cercaram a cidadezinha de Dotã, onde estava o profeta Eliseu. O servo do profeta de manhã acordou cedo, viu o exército inimigo cercando a cidade e falou, ih, estamos perdidos. Aí o profeta Eliseu disse, não, tudo bem, tem mais do nosso lado do que do lado deles. Aí o moço não entendeu, aí o profeta orou, Senhor, abre os olhos dele. Aí ele teve uma visão, Deus mostrou para ele que havia entre o campo inimigo e a cidade havia um exército de carros de fogo, cavalos e carros de fogo, anjos de Deus. E aí então o número dos que estavam protegendo a cidade era maior do que o número dos atacantes. Aí quando eles vieram à carga, o profeta disse, Senhor, fere de cegueira esse pessoal. E eles ficaram cegos, assim, talvez não totalmente cegos, assim como quem é conduzido pela mão, mas cegos porque não entendiam mais a situação. E aí o profeta mesmo se apresentou lá e disse, não, aqui não é o lugar, não é o que vocês querem, eu vou levar vocês aonde vocês querem ir. E o profeta leva o exército da Síria para o meio da cidade murada de Samaria. Aí quando o rei recebeu aquele grupo lá dentro, falou, é para matar, é para destruir, o que é para fazer? O profeta falou, não, você não vai destruir quem você capturou, dá uma refeição, dá um almoço para eles, dá uma ceia para eles. E eles então comeram, beberam e voltaram para sua casa e acabou a guerra. E naquele momento não houve mais essas incursões da Síria no território de Israel. Agora, essa história lá no contexto do livro de Reis, no Velho Testamento, provavelmente é mais uma lição dentro daquela linha que já vem em toda a história deuteronômica do Velho Testamento. Ou seja, se você ouvir a voz de Deus, se você ouvir a profecia, ouvir aquilo que Deus está dizendo, vai ter shalom, vai ter paz, tudo vai andar bem. Mas se você não obedece, tem problema para todo mundo. Então essa história é uma história de paz. Paz para Israel, paz para a Síria, paz para todo mundo. Não teve vitoriosos e derrotados, todo mundo se deu bem. Então é provavelmente uma história para dizer, se o conselho do Deus de Israel for seguido, tudo vai bem. Mas eu queria tirar dessa história lições para o nosso contexto, no que nós estamos chamando aqui em Boa Viagem, eu espero que vocês em outros lugares também possam aproveitar, que nós estamos chamando de Ministério da Multiplicação. Como é que Deus, na sua bondade e misericórdia, nos faz participar da obra dele, do trabalho dele e das coisas boas que ele faz nesse mundo. Nós estamos pensando no aumento do trabalho, no jeito de assistir mais e melhor as pessoas, por meio de várias reuniões de culto, por meio de vários ministérios. Então, esse trecho nos convida, eu entendo, a agir com fé, é um convite à fé, um convite à esperança e um convite ao amor, justamente a tríade paulina que nós estamos transportando meio que anacronicamente aqui para o Velho Testamento, né? Mas essa tríade paulina de fé, esperança e amor cabe muito bem no texto. Por quê? Porque o texto não deixa de ser, antes de mais nada, um convite à fé. Quando o profeta, logo aqui no versículo 16 fala, são mais os que estão conosco do que os que estão com eles, evidentemente é um convite a ver o que era invisível. Essa história desse exército de anjos ao redor deles aí, nos faz lembrar de todas as histórias de anjos do Velho Testamento, né? Quando Jacó, fugindo do irmão, parou lá em Betel e era o lugar que os anjos estavam subindo e descendo. Depois, quando o próprio Jacó voltou lá da terra de Harã, que ele passou pelo lugar que ele chamou de Manaim, porque os anjos estavam acampados ali ao redor dele. E o famoso Salmo
34, verso 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus, ou seja, Deus está protegendo o seu povo, porque Hebreus capítulo 1, versículo 14, numa rápida passagem diz que os anjos são o quê? Espíritos ministradores enviados em prol daqueles que hão de herdar a salvação, para serviço deles. Ora, é a presença de Deus nos ajudando, nos servindo. Então, esse primeiro convite aqui para que a gente vê o servo do profeta Eliseu sendo desafiado com a frase do próprio Eliseu, olha, são mais que estão conosco do que os que estão com eles, é um convite à fé, como diz Hebreus 11:1, fé, convicção de fatos que não se veem, não é? Então nós estamos convictos sobre coisas que nós não estamos vendo. E essa coisa que nós não estamos vendo, muitas vezes é a própria presença de Deus. Mas, como diz Paulo em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a ideia é de um convite a ter fé, que Deus vai estar conosco nesses trabalhos, Deus está cuidando, Deus está orientando. A presença dos chamados anjos, né, que vêm nos assistir, na verdade é um modo de Deus falar que Ele está cuidando da gente, porque evidentemente Deus nem precisa de ninguém para cuidar de nós, essa é a verdade, mas o ponto é que a gente associa essa ideia com a ideia de que Deus cuida. Isso é um ato de confiança, um ato de fé. Deus está ao nosso lado, nos ajudando. Mas também, além de fé, esperança. Por quê? Porque nessa frase que ele vem em seguida, ele ora, Senhor, abra os olhos dele para que veja. O rapaz, então, de repente vê o que não é visível. Ou seja, vê aqueles anjos todos. Mas a ideia que eu estou querendo tirar daqui é justamente isso. Muitas vezes Jesus, nos milagres que ele curou cegos, ele na verdade curou os cegos, mas ele estava dando uma lição para os seus discípulos abrirem os olhos e verem outras realidades, verem outras coisas no ensino dele, na vida dele. Enfim, abrir os olhos é sempre uma metáfora de iluminação, de crescer no esclarecimento, crescer na compreensão das coisas. E isso realmente é o que dá esperança, não é? Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, e os discípulos, e depois a mulher samaritana foi embora, os discípulos ficaram um pouco preocupados. Jesus falando com uma mulher aqui em público, será que isso não vai ficar ruim? E aí Jesus fala, vocês não dizem que daqui 4 meses vai ter ceifa? Eu digo não, olha os campos brancos agora, e não era hora da ceifa, mas olha agora. Por quê? Porque ele percebeu que iam muitos samaritanos chegar naquele momento para ouvir a palavra dele. Mas o ponto é que esse convite a ver o que não está visível é um convite a ter esperança. A esperança que a gente não vê, Paulo vai dizer em Romanos 8, se a gente visse não é mais esperança, mas a gente aguarda, a gente com expectativa cultiva essa esperança. Então, o trabalho é um convite à fé, que Deus está conosco. A esperança que há boas possibilidades, que as coisas boas vão acontecer, que haverá um aparecer de circunstâncias e possibilidades positivas e que as coisas vão se desenvolver dentro de uma bênção de Deus que nós imaginamos, não podemos ver, mas imaginamos. Então esse momento dessa história me lembra um convite à fé, um convite à esperança e, paradoxalmente, um convite ao amor. Porque essa história, apesar de uma história do Velho Testamento e de guerra, ninguém morre, ninguém passa mal, os inimigos vêm e são levados a uma condição de participar de um banquete e exatamente por essa condição não mais atacam, não mais tentam fazer o mal. Então, verdadeira paz vem o quê? De fazer aquilo que Jesus ensinou. Se alguém quer tirar o seu casaco, dá também a camisa. Se alguém te obriga a carregar um peso por 1 milha, carrega por 2. Vai além do necessário. Ou seja, Jesus está dizendo para agir com amor. O que faz, embora a fé e a esperança não sejam trabalho em cima de coisas invisíveis, o amor é trabalho em cima de algo bem visível. Agir com amor, agir não por interesse pessoal, não buscando alguma coisa própria, não em reação ao que outro fez, mas por bondade, por amor, por misericórdia, visando o bem do outro. E o resultado é justamente o que aconteceu nessa história, uma paz completa. Então, no trabalho do Ministério da Multiplicação, do Evangelho sendo pregado a mais e mais pessoas,
O que nós queremos? Queremos repetir esses passos ao nosso estilo. Como o profeta disse, crer são mais os que estão conosco do que os que estão contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Confiar que Deus está conosco, nos ajudando, mesmo quando parecemos estar em minoria. Segundo, ter esperança. Esperança o quê? Eu estou crendo, estou vendo o invisível. Eu estou percebendo o que aparentemente não é perceptível. Eu estou olhando as coisas do ponto de vista do futuro, do que Deus vai fazer, porque agora no presente eu não vejo. E, em último lugar, amor. Agir sempre nessa forma desinteressada, nessa forma que busca o bem do outro. No trabalho da igreja, quando faço por mim, quando faço pelo meu grupo, ou pelo meu interesse, ou pela minha opinião, ou por qualquer coisa que tenha o eu no meio, vai atrapalhar muito. Buscar o bem do outro até acaba trazendo bem para nós também, como nessa história. Todo mundo ficou bem. Mas enfim, Deus nos convida aqui nessa história a ver o invisível, a esperar o impossível e agir como Jesus. Fé, esperança e amor. É isso que Deus está nos convidando, que nesse ministério aqui em Boa Viagem de aumento do trabalho, sejamos conduzidos desta forma e que em outros aspectos de nossa vida, que isso também possa se aplicar. Deus te abençoe, até mais.